ele não tinha feito cada promessa que ele fez na nossa vida. Ele fez essas promessas porque ele crê que nós somos capazes de uma força dele realizá-las. Então, cada promessa é tão grandiosa, e cada promessa que ele fez para a gente tão maravilhosa. Sei lá, tipo, a gente pensa que não é grande coisa o voto da solidariedade e ali e pegar uma sopa para aquelas pessoas ali que estão sofrendo, para aquelas pessoas que estão passando fome, que estão passando fome, de ouvir a palavra de Deus e de ouvir que eles são capazes de mudar aquilo ali, mas é uma grande coisa. Cada batalhazinha, cada problema, cada percalço que eles passarem para chegar a uma solução, são promessas de Deus. São promessas de Deus que, mesmo no meio de todas as circunstâncias, mesmo quando faltou carro, mesmo quando faltou comida para comprar sopa, mesmo quando faltou pessoas, Deus supriu as necessidades. E Deus permitiu que aquelas pessoas que tinham um pouco mais da presença dele por meio da gente, por meio de cada um que estava ali tentando pregar a palavra. E foi um pedaço do céu na terra daquelas pessoas. E para a gente estar aqui na igreja, pode ser que seja grande coisa. Para a gente estar aqui todo domingo, às vezes na semana, domingo, manhã, à noite, parece que não é muita coisa, mas para eles é o agir de Deus, que são as promessas que se cumprindo. E são pedaços do amor de Deus que eles passaram para aquelas pessoas. E, assim, hoje, a gente tem que chamar todos. Quando eu pensei nisso, quando Deus falou isso, eu achei magnífico, porque antes de Jesus existir, as pessoas precisavam de processo. No tabernáculo, havia uma cortina. E essa cortina separava as pessoas de Deus. E aqueles processos podiam trazer Deus para essas pessoas. Era como se fosse Deus praticamente, mas mesmo assim havia aqueles que buscavam. Mesmo assim havia aqueles que iam atrás daqueles processos para ouvir mais a palavra de Deus. E hoje a gente não precisa mais. O véu foi rasgado, quando Jesus, ele voltou. E ele nos deu o Espírito Santo. Ele nos deu a comunicação. Antes havia barreira. E hoje não há mais. Antes, o que era barreira, hoje é o caminho. E muitas vezes nós não somos capazes de procurar esse caminho dentro da gente. A gente pensa que é algo que toda a gente teve que passar para procurar os processos. Tanta gente que mesmo assim procura um pouco mais a presença de Deus, e hoje nós temos a presença de Deus aqui. E nós somos capazes de acessá-la. Nós somos capazes de pegar Deus que está bem aqui e mostrar para cada uma das pessoas que estão precisando. Nós somos capazes de chamar Deus para perto da gente e pedir Maranata. Vem, Senhor! Vem, Senhor, aqui, porque só precisa abrir essa porta para trazer o povo de Deus para a terra, para trazer o povo do céu para a terra. E é tão fácil abrir a porta para Deus. É tão fácil dizer, vem para cá agora e diz o que você por favor. E mesmo assim, às vezes a gente não faz isso. Mesmo assim, às vezes a gente deixa passar essa oportunidade de chamar Deus para perto da gente e fazer transbordar de modo que até as outras pessoas vejam Deus pela gente, dentro da gente e ao redor. E a gente age como se Deus estivesse lá do lado. Lá na cima, e como se fosse chegar lá. Hoje a gente age como se Deus e o Espírito Santo e essa força para Deus tivessem. Eu tinha
de estar perto dele, de buscar perto. Em Hebreus 4:16, capítulo já vi agora, Hebreus 4:16. Assim aproximemos do trono da graça com toda a confiança, assim receberemos a misericórdia de encontrar essa graça que nos ajuda nos momentos de necessidade. Assim aproximemos do trono da graça com toda a confiança, assim receberemos a misericórdia de encontrar essa graça que nos ajuda nos momentos da necessidade. Essa graça a gente pode acessar. É certo que Deus fala de misericórdia para cada criança, mas a gente pode buscar cada vez mais essa graça. A gente pode buscar essa graça de modo que ela transforma. A gente pode buscar essa graça de modo que a gente possa passar para todas as pessoas. A gente pode se conformar com pouco na graça de Deus. A gente pode se conformar com aquela misericórdia que Ele nos dá, mas a gente também pode buscar em além. E a gente pode buscar coisas maravilhosas que Deus tem preparado para a gente. A gente pode buscar a criação maravilhosa que Ele tem para as nossas vidas. E a gente pode buscar esse mais de Deus que vai fazer a diferença. Não é para a gente só, não. Não é só para você que vai buscar, não. É para todo mundo. Se você deixar que Deus use sua vida, ela vai ser usada não assim, que só você seja também, para que os outros não você se tomem também. Nesse sentido de buscar Deus, buscar que Ele esteja assim, junto e maranata, eu queria contar um pouquinho só da história desse meu último ano, que eu estava no terceiro ano. E quando eu estava no terceiro ano, não sei, caramba, você consegui ficar dentro da igreja. E quando eu primeiro segundo ano também foi meio complicado, porque a carga horária era terrível, mas eu conseguia estar mais presente. Mas no terceiro ano eu não consegui ficar tão envolvida, pelo menos nas coisas da minha cidade, como eu era antes. Mas eu me fiz um propósito, não me afastar de Deus nesse momento. Porque nesse momento eu vi tantas pessoas já que eu já tinha contato lá no colégio, vivenciarem o plano de Deus para a vida delas. E eu vi tanta gente, tipo, deixando para depois, porque esse ano eu preciso passar no vestibular. Depois eu falo com Deus que deixarem isso. E eu vi muita gente que já completamente no plano de Deus. Tem muita gente lá no colégio, que realmente mudaram. E como eu não pude estar nesse momento, do terceiro ano, mas não pude estar próximo o tempo todo daqui, tinha um grupo do relógio lá no colégio. O relógio é um grupo que a gente se reúne para uma coisa para adorar a palavra do Senhor. Eu tinha palavra, eu tinha louvor. E não foi bom para quem passou por esse terceiro ano, que era justamente perto de Deus, que já era da igreja, mas também foi maravilhoso para quem não conhecia Deus. E quem foi maravilhoso? E com o rebote e com os titulares que a gente fazia também compreendidos do curso do rebote de filosofia, eu consegui continuar mais perto de Deus. E fez diferença, porque eu via as pessoas ao meu redor ficando tristes, cansadas, não querendo mais continuar por causa do vestibular, que não queriam mais saber de nada, porque acabam que não seriam capazes de passar por aquela etapa. Mas eu sabia que eu estava permanecendo firme. Eu sabia que tinha alguém na minha casa. Eu sabia que mesmo quando faltasse força,
ficou mais difícil continuar discipulado, porque as pessoas ficavam mais complicadas, eram mais altas e tal. E nesse momento que eu não tinha mais aquele incentivo para a palavra, para buscar, que era o rebote, que era o discipulado, e que era estar aqui com a velocidade, ficou mais difícil de continuar, ficou mais difícil de estudar a palavra, ficou mais difícil de orar, e também ficou mais difícil de eu me sentir segura. E eu acho que o segundo semestre foi mais difícil de eu fazer. E eu acho que eu só notei essa relação de estar perto de Deus, e estar confiante no meu futuro, e de estar mais afastado de Deus, e não estar mais tão confiante. Eu só consegui notar isso. Eu acho que em janeiro, nossa. Não, foi em janeiro. E eu fiquei pensando, não sei o que você como foi que eu não notei que a sua presença fez essa diferença toda? Como foi que eu não notei que a minha segurança foi embora quando eu parei de achar que tu é capaz de cumprir essa promessa na minha vida? E quando veio o resultado do Enem, eu fiquei meio duvidosa e tal. Eu achava que eu não ia ser capaz de passar. Já estava na viagem, eu estava desesperada da viagem. Eu fiquei lá, não esqueci nada, Deus, eu vou passar, Deus, eu vou passar. Mas eu esqueci de nesse ano, meu Deus, eu vou passar, falar, meu Deus, eu vou passar, acontecer o que tem planejado na minha vida. E quando eu tive o pensamento de que tanto faz a minha nota, tanto faz se eu vou passar quando eu vou no colégio, ou então se eu vou para a faculdade, eu só ia fazer isso porque Deus tinha permitido. Eu só ia fazer isso porque Deus tinha um plano maior. Deus tinha um plano comigo no colégio para eu fazer o relógio e para eu deixar aquilo em frente para aquelas pessoas que têm a palavra de Deus. Então, se eu tivesse voltado no colégio, que eu fosse ficar de novo no relógio e tentar fazer eles chegar falar que aquelas pessoas ouvissem mais a palavra de Deus. Ou então, se ele estivesse na faculdade, mesmo que eu não acreditasse que eu ia na faculdade, se ele estivesse lá, ele estivesse lá. E quando eu passei a ter confiança de novo, que Deus tinha uma promessa, e que não importa quando eu tivesse essa promessa, ele ia cumprir. Então eu passei a ter confiança de novo. Passei a ter confiança de novo no que ele tinha com a minha vida. E acabou que eu passei. Eu confiei de verdade toda. E eu espero que ele tenha muitos planos na minha vida. Essa nova família. Eu espero